Fala galera, canal Rômulo Jogaib no ar. E hoje, meus amigos, vou falar com vocês sobre um negócio que me pediram muito. Eu já de antemão vou lhes dizer que não tenho a menor experiência com o uso dessas substâncias ou a prescrição dessas substâncias, mas eu estudei sobre elas e vim aqui dar o meu parecer, a minha opinião, tá? De antemão, tá? Já quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não sou favorável, não uso, não prescrevo essas substâncias, tá? Mas vou dar a minha opinião sobre elas, sobre cada uma delas que eu estudei, tá certo? Então o assunto de hoje é SARMs. Segura. Então vamos lá, vou seguir aqui a minha pauta, as minhas anotações, para que eu não possa esquecer nada. SARMs, moduladores seletivos do receptor androgênico, semelhante ao que a gente tem de SERMs, moduladores seletivos do receptor estrogênico. Os SARMs, eles são formas esteroidais de moléculas semelhantes à testosterona, que em tese iriam produzir efeitos anabólicos semelhantes à testosterona, porém com o mínimo de efeitos masculinizantes androgênicos possíveis. Então, o que é androgênico? Androgênico é tudo que é relativo ao homem, né? Então, pilificação pelo corpo, homem. Aumento de próstata, homem. Oleosidade, acne na pele, homem, né? Aumento do tamanho peniano, homem, né? Então, tudo isso ocorre, né? Naturalmente na adolescência. Um homem tem mais pelos pelo corpo, pelo rosto, na região androgênica que a gente diz. O aumento do pênis ocorre na adolescência, alargamento dos ombros, ganho de massa muscular. Isso já é um efeito anabólico que a gente diferencia, mas ocorre quando a gente entra na adolescência, né? E aumento da oleosidade da pele, aumento de acne, isso tipicamente ocorre na adolescência, são os tais efeitos androgênicos. E o SARMs, qual é o objetivo dele? É promover os efeitos anabólicos sem dar os efeitos androgênicos. A princípio, é uma proposta boa, sem dúvida. Principalmente para quem? Mulheres, idosos, né? Pessoas que não são homens, né? Que não precisam dos efeitos androgênicos. Agora entendam, não pensem que efeitos androgênicos são efeitos ruins. Existe essa certa concepção, é androgênico, é ruim. Experimenta um homem não ter mais os efeitos androgênicos, não ter barba, não ter pilificação. Ok, tem homem que vai adorar, né? Que não quer ter pelos, enfim, engrossamento da voz, tudo isso são caracteres sexuais masculinos e são importantes, né? Não é à toa que o homem e a mulher é a mulher, né? Mas enfim, vamos passar a ideia do que é o SARMs, efeitos anabólicos com um mínimo de efeitos androgênicos. Esse era o objetivo primário dessas moléculas.
E com isso criou-se essa certa fobia do que é androgênico, né? E os primeiros SARMs eles surgiram depois do descobrimento da testosterona. A testosterona foi isolada por um cientista alemão em 1934. Há uma controvérsia se foi um cientista ou foi outro, não vou entrar nesses detalhes, mas tem um histórico sobre isso. E os SARMs eles foram sintetizados a primeira vez em 1940. Então, não são substâncias novas, como a gente fala. Porém, a esses SARMs que eu estou me referindo são os SARMs esteroidais, de natureza esteroidal. Essa forma de SARMs não ganhou muita atenção, pois não eram tão diferentes da testosterona e a testosterona funcionava bem melhor. Então, o SARMs, descoberto logo após a descoberta da testosterona, não ganhou tanta visibilidade porque eles não eram tão diferentes da testosterona e ao mesmo tempo não funcionavam tão bem quanto a testosterona. Agora, em 1998 veio uma nova categoria de SARMs que foram as formas não esteroidais, ou seja, não tinham como base em sua molécula a estrutura do colesterol, a estrutura molecular do colesterol. Então, os SARMs a que nós nos referimos hoje são esses SARMs de 1998, que são as formas não esteroidais de SARMs, certo? E essa forma não esteroidal, ela permitiu uma ação mais seletiva nos receptores androgênicos, em tese, né? Desde então foram produzidos esses SARMs. Agora, o que fique bem claro, nenhum SARM até hoje, até a data de hoje, foi aprovado, liberado para o uso humano, certo? Que fique bem claro isso. Semelhante aos SERMs, né? Como exemplo a gente tem aí o tamoxifeno, que possui uma estrutura semelhante ao estradiol e ele atua bloqueando os receptores estrogênicos. Ele é uma substância conhecida, usada há pelo menos 35 anos. Então não adianta as pessoas quererem comparar SARMs com SERMs, porque o tamoxifeno, por exemplo, é uma substância usada, conhecida há 35 anos. Né? Não é nada experimental. Então não adianta comparar, embora sejam classes de substâncias com o mesmo intuito, né? Então, diferentemente do modismo de internet, dito em sites e fóruns, todos os SARMs possuem algum grau de androgenicidade e nenhum é livre de efeitos colaterais. Entretanto, alguns são mais seguros do que outros. E eu vou entrar nesses detalhes aqui. Um outro mito é que os SARMs eles são mais potentes e funcionam melhor que a testosterona. Isso é um mito. Nenhum SARM é tão potente e funciona tão bem quanto a testosterona. Outro mito, outro grande mito, e esse eu já evidenciei várias vezes no consultório, é que eles não bloqueiam a produção endógena de testosterona. Mentira, eles bloqueiam a produção endógena de testosterona, sim, colocando o paciente num quadro de hipogonadismo. Então, são mitos, né? Meu objetivo aqui é desmistificá-los. Um dos motivos para o desenvolvimento dos SARMs era prevenir a perda muscular com a avançada idade, o que a gente conhece como sarcopenia. Né, essa perda de massa muscular e a perda da massa óssea. A gente sabe que a testosterona, os esteroides anabolizantes e os SARMs teriam como objetivo isso, ganho de massa muscular e a perda e o ganho de massa óssea, que ocorre tipicamente com a avançada idade. E um grande problema é que até meados dos anos 90 existia um grande medo sobre uma possível relação entre a testosterona e o câncer de próstata. Então, até em 1941, um estudo realizado por Charles Huggins e alguma coisa Hodgins. Charles Huggins e Hodgins. Foi um estudo onde foram estudados pacientes com câncer de próstata e ele inadvertidamente concluiu que dar testosterona para um paciente com câncer de próstata era como jogar gasolina num incêndio. Olha isso, né? 1941.
Então o estudo concluiu isso e dar testosterona, em tese, para um paciente com câncer de próstata era jogar gasolina no incêndio, né? Então as pessoas tinham muito medo, até pouco tempo existia esse grande medo de dar testosterona caso o paciente tivesse um câncer de próstata. E imaginem, pessoal, testosterona, ela é um hormônio presente em homens e mulheres, mas o grande paciente que iria em tese se beneficiar é o homem com idade avançada. E esse homem com idade avançada teria que cuidar da sua próstata. E imagina, quem seria o corajoso de prescrever ou de usar uma testosterona, sendo que essa testosterona, se você tivesse um câncer de próstata, ela deflagraria ou aceleraria todo o processo. Então, é complicado, né? Então, o SARMs, a testosterona, o pessoal tinha muito medo até os anos 90, e aí tentava-se criar moléculas semelhantes à testosterona, a fim de dar os benefícios que a testosterona nos daria, sem os riscos que possivelmente ela nos traria. Então, não é à toa que hoje a testosterona é usada e prescrita muito mais do que antes. Até pouco tempo, né, veio aí um urologista, uma pessoa que eu tenho grande respeito e admiração, que é o Dr. Abraham Morgenthaler, com estudos mais avançados, estudos mais críticos, mostrando a segurança da prescrição e do uso da terapia de reposição com testosterona, inclusive para alguns pacientes com câncer de próstata operado, tratado. Então, enfim, isso é um outro assunto, né? Mas vamos falar de SARMs, senão eu vou ficar me estendendo aqui sobre a testosterona. E uma outra aplicabilidade do SARMs, do desenvolvimento dessas moléculas, era para aumentar o desejo sexual em mulheres, mas ao mesmo tempo sem masculinizá-los, né? Então essa é uma outra aplicabilidade do SARMs. Então vamos agora falar dos tipos de SARMs não esteroidais, que foram esses desenvolvidos a partir de 1998, e eu vou falar aqui hoje sobre Andarine ou S4. Então foram feitos estudos em animais e eles mostraram uma ação anabólica semelhante a uma testosterona propionato e somente 30 a 40% de androgenicidade. Estudos em animais. Estudos nesses animais evidenciaram queima de gordura e zero efeitos na próstata, com pouca supressão endógena. Estou falando de estudos em animais. Houve relatos anedóticos por usuários de internet que têm evidenciado de fato ganhos musculares e queima de gordura. Relatos anedóticos são aqueles relatos sem uma fidedignidade científica, ou seja, é igual a tosse da trembolona. Não tem um estudo científico mostrando, falando sobre isso, mas várias pessoas que usaram trembolona foram aqui e ali, começaram a dizer: quando eu aplico trembolona me dá crise de tosse. Então relatos anedóticos são isso. A descontinuação desse SARMs, desse Andarine, se deu devido a alterações na visão, dificuldade para enxergar à noite. Veja bem, pessoal. Alguns usuários reportaram um tom amarelado na sua visão. Ele baixa o HDL, ele aumenta as enzimas hepáticas, as ditas transaminases, e doses mais altas suprimem o eixo, sim. Embora não haja uma dose para humanos, fisiculturistas usam entre 25 e 75 miligramas, e homens, né, e mulheres em torno de 25 miligramas. Então, falei aí do Andarine, vamos falar agora do Ligandrol ou LGD 4033. Então, um estudo com humanos, com homens jovens, por 3 semanas, esses homens ganharam aproximadamente 1,5 kg de massa magra sem atividade física. Um outro estudo com 76 homens de 21 a 50 anos de idade, contendo um grupo placebo, um grupo com 0,1 mg dia, um grupo com 0,4 mg dia e um grupo com 1 mg dia, onde esse grupo, né, com 1 mg dia evidenciou um maior ganho de massa muscular, mas não houve perda de gordura.
Esta maior dose também gerou diminuição em torno de aproximadamente 50% da produção de testosterona total e 40% da testosterona livre quando comparado ao grupo placebo. Houve também diminuição em torno de 40% do nível de HDL, houve diminuição de triglicerídeos em torno de 15%, não houve alterações de enzimas hepáticas. Os colaterais mais reportados foram boca seca e cefaleia, dores de cabeça. Tem estudo que diz que até 27 mg dia pode ser seguro. Doses típicas de fisiculturistas variam entre 2 e 10 mg quilo dia. Usuários reportam ganhos semelhantes a uma oxandrolona e um estanozolol. É frequentemente usado junto com a testosterona, pois é sabido que ele diminui SHBG. Então esse é o Ligandrol, pessoal, LGD 4033. Vamos falar agora do Ostarine ou S22. Ele é o SARM mais estudado de todos. Um estudo com 125 homens idosos e mulheres, 120 homens idosos e mulheres idosas por 12 semanas, um estudo duplo cego placebo, dividiu em 5 grupos. Um grupo placebo, um grupo usando 0,1 mg por quilo de peso dia, um outro grupo usando 0,3 mg por quilo de peso dia, um outro grupo usando 1 mg por quilo de peso dia e um outro grupo usando 3 mg por quilo dia, e evidenciou nesse grupo, onde fez um uso de 3 mg, a dose mais alta, em torno do ganho de massa muscular de em torno de 1,3 kg, aumento da performance, diminuição da insulina de jejum, diminuição de triglicerídeos e também uma diminuição do nível de HDL em torno de 27%. Então, homens utilizando essa dose frequentemente apresentam níveis baixos de SHBG e praticamente zero alterações nos níveis de testosterona, de DHT, de estradiol, FSH e LH. Mulheres utilizando tiveram diminuição dos níveis de SHBG, diminuição de LH e FSH. Então, nas mulheres houve supressão da produção endógena. Houve um discreto aumento de ALT ou TGP, que é uma enzima tida como enzima hepática, em doses maiores de 9 mg por quilo de peso dia. Houve supressão endógena. As doses típicas usadas por fisiculturistas, homens, variam em torno de 10 a 30 mg por dia. Ganhos semelhantes, os ganhos dos resultados musculares são ganhos semelhantes a uma oxandrolona e um estanozolol. Vamos para o último SARM, RAD 140, que em tese ele tem uma razão anabólica androgênica superior à testosterona, e um estudo usado em macacos evidenciou o aumento de peso corporal em torno de 10% num período de 28 dias. Existem índices de ser protetor, existem indícios dele ser protetor contra o Alzheimer, porque ele controla a formação da proteína beta-amiloide no cérebro. Então alguns autores consideram aí um possível smart drug, uma droga protetora ao cérebro. Ela promove zero alterações nas enzimas hepáticas, porém não há estudos em humanos. Diminui o nível de HDL, as doses usuais típicas do fisiculturista, em torno de masculino, em torno de 10 a 20 mg por quilo de peso dia. Então é isso, pessoal. Falei para vocês aí dos principais SARMs atualmente comercializados. São as formas de SARMs não esteroidais, são essas que vieram a ser produzidos a partir de 1998, diferentemente dos SARMs mais antigos de 1940, que são SARMs esteroidais, que têm em sua molécula uma semelhança com o colesterol. Então dei a minha opinião aí. Não façam nada por conta própria, não utilizem medicamentos sem conhecimento do seu médico, muito menos medicamentos onde não há estudos seguros em humanos. Portanto, pessoal, não é questão de passar simplesmente a mensagem politicamente correta,
até porque já falei para vocês, já fiz uso e às vezes faço uso suprafisiológico de esteroides anabolizantes. Isso não é exemplo de saúde, sem dúvida nenhuma, mas bem ou mal são substâncias bem documentadas, que nós já sabemos os efeitos possíveis e imagináveis, diferentemente do SARMs, né? Imaginem, existe toda uma indústria movimentando capitais, né? Movimentando muita grana por trás disso, e se essas substâncias fossem realmente seguras, certamente elas estariam no mercado para suprir essa demanda que nós temos, né? E se não estão hoje, certamente é porque tem um bom motivo, né? Então, não são substâncias que hoje o FDA, né, considera uma substância segura. Tá certo, meus amigos? Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e mandem feedback. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Um abraço a todos e até a próxima.